Nesse vídeo nós vamos falar sobre o BitTorrent, uma rede P2P que não tem característica de rede estruturada no seu funcionamento principal, que é o de distribuir e baixar arquivo, mas tem um comportamento muito interessante porque é baseado em técnicas de teoria dos jogos. Se a gente observar a ideia por trás de grande parte das redes P2P que foram criadas, a ideia era compartilhar arquivos. Todas elas focavam no problema de eu tenho arquivos que eu quero tornar disponíveis para as pessoas poderem achar e baixar. Só que depois que eu achava um arquivo, a transferência era feita pelo nó que estava querendo e o nó que tinha um arquivo ao ele escolheu pedir. Não tinha mais nenhuma interação com o resto dos pares. E o que o pessoal observou é que nessas redes, especialmente para compartilhamento de conteúdo multimídia, tem arquivos que são muito populares e que tem muita gente que quer baixar e muita gente que tem o arquivo. Então, tem várias cópias na rede, mas a forma de transferência originalmente era de 1 para 1. Então, isso não era muito eficiente. O pessoal, então, pensou no seguinte: vamos pegar os arquivos e ao invés de olhar para o arquivo como uma unidade só que eu vou pedir para alguém, eu vou dividir esse arquivo em partes, em blocos. E aí eu vou criar a minha lista de blocos. Se eu já tenho o arquivo todo, eu tenho uma lista com todos os pedaços. Se eu estou baixando, eu vou anotando quais blocos que eu já recebi. E na hora que eu estou pedindo, ao invés de eu pedir para um só, eu peço para todo mundo os blocos que eu não tenho. Por que isso é bom? Porque a transferência vai acontecendo em paralelo, não é mais só um nó conversando com outro nó. Se eu estou baixando e tem várias cópias do arquivo na rede, eu posso pedir um bloco para cada um dos outros nós que tem uma cópia do arquivo. Então eu vou baixar o arquivo muito mais depressa. Isso torna o sistema mais eficiente. Então, com isso, se tudo funcionar direitinho, se todo mundo participar, a carga de servir o arquivo, ao invés de ser tarefa de um só, passa a ser uma tarefa dividida por todo mundo. Essa ideia foi aplicada em vários tipos de rede, algumas mais antigas, mas que foram muito populares na época, como Kazaa, Direct Connect e Donkey. Hoje em dia, o exemplo mais popular é o BitTorrent, que a gente vai falar dele aqui. Bom, o problema desse sistema é que funciona muito bem se todo mundo tem blocos e todo mundo serve blocos para todo mundo. O problema é como é que eu incentivo os nós a servir. Porque o que acontece muitas vezes é o comportamento egoísta que normalmente todo mundo tem. Eu entro na rede, acho um arquivo, baixo e vou embora. Como é que eu vou fazer para que eu ajude os outros? Isso é denominado problema dos free riders, que é o raciocínio das pessoas que olham para a rede e dizem: bom, se já tem um punhado de nó servindo o arquivo, para que eu vou servir também? Eu vou só aproveitar. O problema é que se todo mundo pensa isso, no final das contas ninguém vai ajudar. Todo mundo vai ficar ali apenas querendo receber o arquivo sem contribuir com os outros. A grande qualidade do BitTorrent nesse processo foi criar um modelo baseado em teoria dos jogos que desestimula o comportamento do free rider, do cara que só aproveita. Eu só vou ajudar, ou eu vou ajudar preferencialmente quem me ajuda. Então, se eu não ajudo ninguém, ninguém vai ter muito interesse em me ajudar também. Essa solução foi publicada no artigo em 2003, não era uma conferência muito importante, mas é um artigo que deu origem a toda uma linha de sistemas P2P que usam técnicas baseadas em teoria dos jogos para melhorar o desempenho do sistema. No caso do BitTorrent, a organização da rede não é importante. O importante é a forma como os pares se comportam na hora que eles estão baixando um arquivo. Esses pares que estão compartilhando um arquivo, que estão trabalhando juntos para baixar um arquivo em blocos, formam o que em BitTorrent é chamado de uma torrente, um torrent, ou de um enxame, swarm. A ideia é que todos vão participar juntos, trocando blocos de um arquivo. Tem um nó especial que é chamado de tracker, que mantém o estado desse conjunto de nós, para que todo mundo saiba como é que está, quem está participando, quais nós que tem quais partes do arquivo e assim por diante. Os nós que têm um arquivo completo são chamados de sementes, seeds ou seeders, os semeadores. E os nós que estão baixando o arquivo recebem o nome de sanguessuga ou leeches. O nome soa um pouco ruim, né? Mas a ideia é que todo mundo vai participar
como lit enquanto está baixando o arquivo. Essa informação que descreve a torrent, descreve quem que está participando, qual que é o arquivo, como que ele está dividido em partes, é chamado de um arquivo torrent e ele é mantido pelo tracker. Ele vai sendo atualizado pelo tracker à medida que a torrent vai evoluindo. Mas ele é salvo periodicamente em servidores web pela rede, de onde ele pode ser baixado. Então vamos ver como é que isso funciona um pouco. O Bob quer compartilhar um arquivo que ele fez, chama Last Jedi. Parece com um filme aí que tem direitos autorais, mas esse daí foi o Bob que fez. Então o Bob, para poder compartilhar, ele vai ser o primeiro seeder dessa torrente aí. Ele vai criar o arquivo .torrent e vai escolher uma máquina para ser o tracker, que vai acompanhar a evolução desse arquivo. Como ele é o primeiro seeder, ele já vai fazer uma conexão com esse tracker. E ele vai publicar o arquivo .torrent em algum servidor web, onde ele vai ficar disponível para as pessoas encontrarem. Agora aparece um segundo usuário aqui que conecta ao servidor, baixa o arquivo .torrent e se conecta no tracker também. Como ele é o primeiro que está baixando, ele é um leacher, ele não tem o arquivo ainda. Então ele vai ver que tem um seeder, vai pedir o arquivo para o seeder e o Bob vai começar a ceder pedaços daquele arquivo e o leacher A vai começar a montar o arquivo, por enquanto vindo só dos blocos do Bob. Aí aparece um outro usuário que também está interessado naquele arquivo. Ele baixa o arquivo .torrent, conecta no tracker, vê que tem um seeder e um leacher nesse momento. Ele conecta, nesse caso aqui, primeiro no seeder. Também o Bob começa a atender, dando pedaços do arquivo para ele. E ele conversa com o leacher A. Os dois vão ver que eles têm alguns blocos que um tem e o outro não tem. E vão começar a trocar esses blocos ao longo do tempo. Leacher A e Leacher B começam a montar os pedaços do arquivo localmente. Outros participantes podem aparecer, vão lá, vão pegar o arquivo torrent, vão conectar no tracker e vão começar a conversar com os outros participantes do enxame. Então aqui ele começou a conversar com o B, depois ele vai conversar com o Bob, vai pedir o arquivo também, vai conversar com o A e vai começar a trocar blocos com o A também. Isso é a dinâmica de evolução da torrent. Digamos que nesse caso aqui o leacher A termina primeiro. Então o leacher A recebeu todo o arquivo, ele deixa de ser um leacher e passa a ser um outro seeder. E agora ele está disponível para atender os outros. Ele não vai mais receber arquivo do Bob porque ele também já tem a cópia completa. E para os outros seeders que estão na rede, ele também não vai mais receber arquivos dele, só vai servir. Esse é o princípio básico por trás do comportamento da torrent. Alguns seeders ficam lá há muito tempo, alguns leechers viram seeders e ficam lá também atendendo os outros, alguns entram e saem da rede só para baixar o arquivo. Esse processo, então, tem várias fases e o comportamento de cada nó dentro de cada fase é ditado pelas políticas que vêm da teoria dos jogos. Então, no princípio, eu não tenho muito o que fazer. Eu quero baixar um arquivo. Pode ser difícil de eu conseguir os primeiros blocos, porque lembra que a regra é os nós vão tentar ajudar mais quem já ajudou. Se eu estou começando, eu não tenho nada para oferecer para ajudar os outros. Então pode demorar um pouco. Então a regra no princípio é aceite o que te derem. Qualquer pedaço de qualquer nó que te oferecerem, se você não tem ainda, aceite e baixe. Bom, depois de algum tempo você vai ter alguns blocos. E aí a gente chega na fase principal de transferência, que é a fase estável, onde eu tenho alguns blocos, os outros nós têm outros blocos e a gente vai trocando. A ideia então é que na hora que eu olho para a lista de blocos que os outros participantes têm, eu vou sempre dar preferência para aqueles pedaços que são raros, para os blocos que têm poucas cópias na rede. Obviamente, se eles têm poucas cópias, é porque poucos nós têm aquele bloco ainda, e se eu tiver uma cópia, eu vou ser interessante para aqueles outros nós que não têm cópias. E aí, depois que eu tenho os meus blocos, eu trabalho num sistema que, em teoria dos jogos, é chamado de tit for tat. É dano que se recebe, né? Eu ajudo a quem me ajuda. Então, se alguém me deu um bloco, e esse alguém me pediu um bloco, eu vou dar prioridade para atender esse alguém.
É exatamente o princípio principal por trás do funcionamento do sistema. Bom, se alguém para de me atender, eu vou dar uma engasgada no atendimento dele também. Eu vou parar de atender aquele nó. A ideia é que, já que ele parou, ele não está muito interessado, eu não tenho que servi-lo. Se ele continuar interessado, pelo interesse dele, ele vai se ver forçado a me atender também. Eu não posso só fazer isso, ser completamente interesseiro, porque senão tem o problema dos nós que estão entrando. O nó que está entrando não tem nada para servir ninguém, então ele nunca entraria e o enxame não se formaria. Então eu tenho que, periodicamente, ser otimista e atender alguém que não fez nada por mim. Então, periodicamente, eu dou uma chance para alguém, exatamente com a ideia de que aí eu vou ser capaz de atender alguns nós novos que estão entrando. E se eu chegar numa situação onde ninguém me atende, o que eu tenho que fazer é ser mais agressivo e procurar mais nós para me atender. Eu não tenho muita coisa mais que eu posso fazer. A ideia é abrir o meu leque de contatos e procurar o máximo de pares possíveis para ver se alguém me atende. Aí eu vou conseguir um bloco lá que ninguém mais tem e vou começar a ficar interessante de novo para os outros na transmissão. Quando chega perto do fim do arquivo, o que vai acontecer é que eu tenho quase que o arquivo inteiro. Então, eu tenho poucas opções de blocos que eu posso pedir para os outros. Tem poucos blocos que me interessam. Então, esses blocos podem ser mais difíceis de encontrar. E, nesse caso, eu vou ser mais agressivo e vou pedir esse bloco para todo mundo que tiver, ou para um grande número de nós. A ideia é que aí eu vou ter mais nós que podem me atender e um deles vai me dar o resto do arquivo que eu estou precisando para completar a minha transferência. Nesse esquema do Tit for Tat, nesse momento, recomenda-se que o seeder passe a ser uma semente. Uma coisa que pode parecer pouco intuitivo nesse processo é que, se eu estou atendendo todo mundo, eu devo dar preferência para aqueles que são capazes de baixar mais depressa o conteúdo. Você pode pensar que, não, eu devia ser bonzinho e atender primeiro os nós que não conseguem baixar com velocidade, né? Já que eu não tenho interesse mais nenhum para mim mesmo. Mas a ideia é sempre tentar aumentar o enxame, aumentar a torrent o mais rápido possível. Então, se eu der preferência para nós que tem mais banda, quer dizer que eles vão baixar um bloco de mim mais rápido e esse bloco vai estar copiado em mais um lugar para poder transmitir para os outros na rede. Obviamente que tem aquela regra do anti-snubbing, de vez em quando eu vou dar atendimento mesmo para um nó que é pouco eficiente. Mas eu vou privilegiar os que buscam mais depressa, exatamente porque assim eu vou ter mais cópias dos blocos do arquivo mais rápido pela rede. O BitTorrent não tinha, pelo menos originalmente, uma característica de estrutura dentro dele. Todo mundo trabalhava, era só na hora de baixar o arquivo que eles criavam os enxames de pares trabalhando juntos. O problema é que o tracker, nesse modelo, ele pode ser um ponto único de falha. Se o tracker para de funcionar, ninguém mais consegue baixar o arquivo. Então, os aplicativos BitTorrent mais recentes, eles criaram também a noção de magnet, que é um outro tipo de descritor para o enxame. E esse descritor ele é descrito como um hash, e aí eu posso usar uma DHT para salvar esse magnet. No caso do BitTorrent, foi escolhida a DHT Kademlia, que eu cheguei a mencioná-la no outro vídeo. É uma versão dela que é chamada de CAD, para organizar a rede. Em alguns aplicativos de BitTorrent, essa rede de pares que monta o DHT pode chegar a uma dezena de milhão de nós participantes em certos momentos. Então é uma estrutura muito grande, talvez seja a maior DHT que funciona na prática, a não ser por alguma DHT que seja usada por Google, Microsoft. Com isso eu não preciso mais do tracker como um nó especial. O tracker é um arquivo que está dentro dessa DHT e aí eu posso ter vários nós que atendem o tracker, que se comportam como tracker ao mesmo tempo dentro da estrutura. Por essas características todas, inicialmente por essa característica de política dos jogos, de teoria dos jogos que permitia a estrutura de transmissão de dados ser mais versátil, BitTorrent se tornou muito popular. Depois, com o passar do tempo, com essa inserção do DHT,
é uma estrutura ainda mais versátil e de grande interesse pelo funcionamento dela como um grande sistema distribuído.